Estimado irmão no sacerdócio, Padre Fernando, a quem agradeço mais uma vez a acolhida. Estava pensando agora no início da missa, quando o Padre Fernando me convidou para esse recolhimento. Eu acho que eu estava em viagem, a minha secretária estava de férias, aí chegou o pedido do Padre Fernando para estar aqui com vocês hoje. Embora já tenha outros compromissos, aceitei. Difícil negar aí um pedido do Padre Fernando. Uma alegria estar aqui com vocês sempre, né? Em Macuco. Mas eu estava pensando, quando aceitei esse convite, como Deus está no comando de tudo, né? Mal sabia que hoje estaria acontecendo um encontro vocacional e que eu estaria com uma família enlutada, que sepultou o filho, João Pedro, que faleceu no último dia 30. Então são os caminhos de Deus. Quis o bom Deus que eu estivesse aqui para um abraço. Quis o bom Deus que eu estivesse aqui no dia 29 também para um abraço. O Padre Fernando até me convidou para a missa do 7º dia, mas não poderei estar, estarei em viagem. Então são os caminhos de Deus. Eu até quando recebi a notícia do falecimento de João Pedro, no dia 30 à tarde, eu mandei uma mensagem para o Padre Fernando. Ainda bem que ontem estivemos juntos. Eu disse para ele, eu usei essa expressão, foi o mimo preparatório de Deus, um mimo. Que nos preparou, né, para esse momento de dor, de cruz, de saudade. Então Deus tem seus caminhos, só para dizer, Ele é o Senhor da vida e da história. Pedimos pela cura de João Pedro, mas também pedimos para que a vontade de Deus fosse feita. E a gente está aqui hoje para acolher a vontade de Deus, ainda que seja com muita dor no coração. A cura dele não aconteceu, mas certamente outras curas virão. Eu sempre digo isso. Certamente outras curas virão. A cura na família, a cura para tantas outras pessoas, né? E aí hoje cedo, chegando aqui, o Padre Fernando encontrou um comentário tão bonito, porque hoje é o primeiro sábado do mês. O primeiro sábado é sempre dedicado a Nossa Senhora. Aliás, todo sábado é dedicado a Nossa Senhora. O primeiro sábado de modo mais intenso. Ontem celebramos o Sagrado Coração de Jesus. Eu costumo dizer também o sangrado Coração de Jesus. É sangrado porque é sagrado porque é sangrado. Coração sangrado, aberto. E aqui pensamos no coração da mãe que sepulta o filho. O pai mandou uma mensagem muito bonita para o Fernando, justificando a ausência por conta do trabalho dele. Mas vejam o comentário. Segundo a tradição, a igreja tem por costume dedicar o sábado a Nossa Senhora. Pelo fato de ter sido no primeiro sábado santo que ela viveu sem ter Jesus vivo. É o primeiro sábado da Dona Vanessa com seu filho no céu. Primeiro sábado, o sábado santo que Maria viveu sem ter o seu filho vivo. Esse dia foi considerado o sábado da solidão, do deserto, da morte e do luto. Vejam aqui. Hein, Padre Fernando, o senhor foi inspirado. Foi o dia em que Maria Santíssima chorou e sofreu pela ausência de seu filho. Primeiro sábado, a presença da família, mãe. Primeiro sábado dedicado a Nossa Senhora, mês da primavera, mês da Bíblia e também o mês da vida. Depois do inverno, tudo floresce, não é assim?
depois da dor vem também o conforto. O luto é muito pessoal, né? E nós temos o direito de viver o luto, viver a dor, de chorar, mas devagarinho Deus vai dando um sentido para tudo. No meio da tempestade a gente não entende muito, mas depois as coisas vão se clareando. Vão se clareando. E no olhar da fé a gente encontra um sentido. Até para a morte de um jovem, né? Mas eu quero dizer que nada é por acaso. Estamos aqui hoje para celebrarmos a vida do João Pedro, rezar pelo conforto da família e que o João Pedro lá junto de Deus vai continuar trabalhando por vocês, intercedendo por vocês, e que se não houve a cura dele, outras curas já estão acontecendo ou vão acontecer na família e em outros lugares. Depois, saudar aqui a pastoral vocacional, né? Que bom que vocês vieram. Agradecer a dedicação de vocês e esse encontro feminino, encontro vocacional feminino. Saudar as religiosas que aqui estão, as consagradas, né? E que esse encontro também traga bons frutos. Nós estamos no ano vocacional e tenho rezado muito, sobretudo pela vocação feminina. As nossas congregações, institutos femininos estão com poucas vocações. Nosso seminário vai bem, mas pode melhorar, né? Tem que melhorar. Mas para a vida religiosa feminina a gente tem uma dificuldade. Isso no Brasil todo. Então, esse encontro é muito significativo também, né? No início de setembro que vem os frutos, as flores, né, de vocações para as nossas congregações, institutos, e que tanto necessitam, né, a vida consagrada feminina. Depois também, hoje é um dia de recolhimento, essa missa de abertura, né, tanto do encontro vocacional como também do recolhimento. É uma feliz iniciativa do padre Fernando, de oferecer à paróquia um sábado de reflexão. Isso é um privilégio, viu, gente? Parabéns, né, padre? Sei que o senhor começou esse ano, mas é um privilégio ter uma manhã para parar, para rezar, para silenciar o coração. Como isso nos ajuda, né? Porque sem oração, né, a gente se perde, né? A casa não se mantém de pé. Então, é um retiro mensal, um recolhimento, e que bom que vocês vieram também para esse momento, né? Que traga bons frutos para toda a paróquia. E nós precisamos de momentos assim. Quanta gente gostaria de ter esse privilégio, né? De ter uma manhã para rezar. Quando eu falo para algumas pessoas, eu tenho alguns amigos, um casal de médicos, por exemplo, trabalham. Aí eu falo, olha, eu vou hoje, né, pregar um retiro, ou animar uma manhã de deserto, de recolhimento. Ai, mas como eu gostaria de estar. Não por causa de mim, hein? Atenção. Como eu gostaria de ter uma oferta dessa, um tempo desse, né? Para poder, né, rezar. A vida está tão corrida, né? E as pessoas, não é que não querem, às vezes não encontram tempo. É trabalho, é família, é tanta coisa. Mas a gente tem que encontrar tempo, né? E vocês estão encontrando um tempo todo mês para rezar. A palavra de Deus, começamos o mês da Bíblia, e hoje o tema vai ser também sobre a palavra de Deus, mas vejam que interessante aqui, né? A primeira leitura. São Paulo está muito feliz com a comunidade, né, dos Tessalonicenses. Desde, hoje é sábado, né? Desde quinta-feira nós estamos acompanhando Paulo. E Paulo diz, ele falou isso na quinta, no meio das angústias, das tribulações, como é bom receber uma notícia boa. Notícia de que vocês estão firmes na fé, progredindo no amor, né? Mesmo nas angústias, sempre tem notícias boas.
sempre tem sinais de Deus, né? Que nos confortam, que nos animam, que nos encorajam. E ontem São Paulo dizia que a comunidade podia crescer ainda mais, né? Ele falava, vocês podem fazer progressos ainda maiores. Ou seja, a comunidade já estava indo bem, mas poderia fazer progressos ainda maiores. Ou seja, não ficar ali no comodismo, na área de conforto, né? A gente sempre pode ser mais. Não é ter mais. É ser mais. Às vezes a gente pode ter mais e não ser nada. Estar vazio. Né? Então, Paulo sempre acompanha a comunidade. E hoje, vejam que bonito, né? Não é preciso escrever-vos a respeito do amor fraterno, pois já aprendestes de Deus mesmo a amar-vos uns aos outros. Olha que coisa. Que alegria para Paulo, né? Olha, vocês já aprenderam o mandamento do amor, que é o centro da nossa fé. Pois já aprendestes de Deus, que nos amou por primeiro, ou o amor pode ser mandado porque primeiro nos foi dado, já dizia Bento XVI. Então, aprendemos de Deus a amar-nos uns aos outros. Os Tessalonicenses aprenderam. Será que nós já aprendemos ou estamos aprendendo ainda? Ou desaprendemos aí, já para provocar o nosso retiro? Será que já aprendemos, de fato, a amar-nos uns aos outros? Às vezes desaprendemos, às vezes ainda precisamos aprender, né? A comunidade aqui aprendeu. E quem aprendeu também tem que cuidar para não desaprender. Porque facilmente a gente às vezes desaprende aquilo que é a vontade de Deus e aprende aquilo que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Então, e esse amor se espalha, ele diz, por toda a Macedônia. Veja como o amor vai se espalhando, né? E nós precisamos espalhar o amor, jamais o ódio, né? E aí depois ele diz, procurai viver com tranquilidade, dedicando-vos aos vossos afazeres e trabalhando com as próprias mãos. Então, viver com tranquilidade, né? Cuidando das nossas responsabilidades que temos, a vida tem que seguir, né? Cuidando dos nossos afazeres. E aí Paulo, se podemos exortar-vos, irmãos, a progredir sempre mais. De novo, Paulo está incentivando a comunidade. Ontem ele disse que a comunidade podia fazer progressos maiores. E aqui de novo hoje, se tem alguma coisa que podemos dizer vocês continuem progredindo sempre mais. Não se contentem. Nós devemos ser eternos insatisfeitos, nesse sentido do amor. Às vezes a gente é insatisfeito com tudo, né? Nada está bom. Reclamamos de tudo, nada está bom. Mas a gente, se tem uma coisa que a gente tem que ser insatisfeito é com essa capacidade de amar. Eu já amo, mas não, você pode amar mais. Eu já faço bem, você pode fazer mais. Você pode progredir, né? Então é interessante o que o Paulo diz. E depois o Evangelho. Vejam, Paulo diz que devemos cuidar dos nossos afazeres. Aqui nós temos a parábola, né? Desse patrão que foi viajar e confiou aos seus empregados os seus bens. É Deus que confia a nós o cuidado da nossa vida, o cuidado da vida do outro, o cuidado da casa comum. Deus confia tudo a nós e para isso Ele nos dá os talentos. Somos todos
protetores, os guardiões, né, da vida. E então ele confia a nós os seus bens. E nós? Aí vem essa questão. Será que estamos usando bem os bens que Deus confiou a nós? Essa é a questão. E vejam o que diz o texto, né? Ele deu talentos, dons, a cada qual de acordo com a sua capacidade. E aqui está o centro do Evangelho de hoje. E que serve muito para a família enlutada. A gente costuma dizer que Deus não dá uma cruz acima de nossas forças. Não é assim que a gente fala? Deus não dá uma cruz que seja impossível de ser carregada. Ainda que seja pesada, né, dona Vanessa? Ou família, a gente consegue, no olhar da fé. Como Maria. Maria permaneceu de pé aos pés da cruz. Então, Deus dá a cada um de acordo com a sua capacidade. Para um ele deu 5, aquele tinha capacidade maior. Para outro ele deu 2. E para outro ele deu 1. Se ele deu apenas 1 para esse último, é porque ele sabia, Deus sabe tudo, que esse último não tinha a mesma capacidade daquele que recebeu 5. Isso quer dizer que esse último seja inferior a outro? Não. Deus dá a cada um de acordo com a sua capacidade. O que Deus quer é que a gente use bem os talentos. Quem recebeu 5, devolveu mais 5, multiplicou. Quem recebeu 2, devolveu mais 2. Quem recebeu 1, não fez nada, enterrou o talento. Quantas vezes enterramos nossos dons, nossos talentos, que Deus concede a nós para o bem comum, para o bem dos outros, e temos medo. Esse último teve medo de arriscar, né, de investir esse talento. Às vezes nós também temos medo de colocar os nossos dons a serviço. O medo paralisa. O medo faz com que a gente enterre os talentos. Não é isso que Deus quer. Então, voltando ali a São Paulo, dedicando-vos aos vossos afazeres, quer dizer, colocar os nossos talentos a serviço da igreja, da sociedade, da vida, da justiça, da paz, cada um a seu modo. E quanto mais a gente coloca os nossos talentos a serviço de Deus, a serviço da vida, Deus vai multiplicando naturalmente. E quanto mais a gente recua, enterra, se afasta, aí vai acabando. Porque parece até estranho quando Deus disse: a quem muito foi dado, será dado ainda mais. Por quê? E não é natural isso? Quando a gente cresce no amor, voltando a São Paulo, as coisas vão acontecendo. Novas amizades, novas relações, novas experiências, não é assim? Agora, quando a gente fica fechado no nosso mundo, com medo, paralisado, a água vai acabando, né? A gente fica que nem lá nas bodas de Caná, sem vinho, sem água, sem nada. Mas não é porque Deus tirou, é porque a gente não colocou em prática aquilo que Ele entregou a nós, confiou a nós. Então vejam, é o tema da responsabilidade. Recebemos muito de Deus. A questão é saber o que estamos fazendo com esse muito que recebemos de Deus. Né? E Deus dá a cada um segundo a sua capacidade. Não tem que ficar olhando quem produz mais, quem produz menos. Nós não estamos numa empresa. Não temos meta. Nossa meta é o amor e crescer no amor. Né? E saber que Deus dá a cada um de acordo com a sua capacidade. E não dá uma cruz superior à nossa força. E não vai exigir também de nós aquilo que nós não podemos oferecer. O importante é o coração aberto, permitir que Deus haja em nós,
e por meio de nós. Então, que essa palavra nos ajude, né, a crescer no amor e a vivenciar o amor. E, mais uma vez, minha proximidade com a família enlutada, minha gratidão pela pastoral vocacional e para vocês que vieram para o recolhimento, já iniciamos assim com chave de ouro, né? Com a Eucaristia e com a palavra de Deus. Deixar que Ele nos fale, né? Deixar que Ele nos fale. E os apelos de Deus hoje, e hoje o apelo é esse, colocar os talentos a serviço dEle, a serviço da vida, sermos bons administradores. Administrar bem tudo aquilo que recebemos de Deus. E o que de mais precioso que nós recebemos é a vida. E essa vida tem que ser cuidada, bem administrada. Não só a nossa vida, mas cuidar para que todos tenham vida e vida em abundância. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.